gente, tudo bem? Pessoal do terceiro ano, eu sou a Cris, professora de língua portuguesa. Eu tô aqui para falar para vocês sobre o nosso simulado. A gente sabe que esse simulado é um simulado construído na nossa área de linguagens e eu vou trabalhar com 5 questões com vocês. É claro que eu não vou direcionar as questões, mas eu vou fazer uma retomada muito rápida sobre tudo que a gente tem visto em sala de aula nesse trimestre. Então, assim, é essencial que vocês lembrem do nosso período composto por coordenação e do nosso período composto por subordinação. Vamos começar pela coordenação. O que acontece com o período composto por coordenação? Ele é formado por orações independentes quanto ao sentido. Uma das orações, ela pode ser coordenada assindética quando? Quando ela não tiver conjunção. E a outra que tem conjunção? A outra é a coordenada assindética. E como eu a classifico? Eu classifico através do sentido que essa conjunção traz para o meu período. Então, assim, se eu tiver uma adição de ideias, eu tenho uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção aditiva. Se eu tiver uma ideia de adversidade, contrariedade, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Se eu tenho uma ideia de alternância, escolha, eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Se eu tiver uma ideia de conclusão, eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. E por último, se eu tiver uma explicação, eu tenho uma oração subordinada. Desculpa. E se eu tiver uma ideia de explicação, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Lembrem, o pois é um que vai quebrar a cabeça da gente, porque o pois, quando está antes do verbo, ele é explicativo, e o pois depois do verbo, ele é conclusivo. Facinho assim. E aí, a gente entra dentro do período composto por subordinação. Na subordinação aqui, a gente vai trabalhar com 2, a oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva. Primeiro passo, como é que eu reconheço uma oração subordinada substantiva? Eu a reconheço porque ela é introduzida sempre por conjunção integrante. Quem é a conjunção integrante? O que e o se, quando eu substituo a oração por isso. Então, esse macete funciona tri bem, não vai dar dúvida para vocês. O que acontece? No período composto por subordinação, a oração que não tem conjunção, ela é chamada de oração principal. A subordinada substantiva, ela exerce a função sintática de um elemento ausente na primeira oração. Aí a gente vai lembrar aqui, qual é a ordem direta da oração? Sujeito mais verbo, mais complemento verbal, mais complemento nominal, mais adjunto adverbial. Como que eu vou fazer no processo de classificação? É tri simples. Faltou o sujeito? Eu tenho, na primeira oração, na oração principal, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Faltou, na primeira oração, o objeto direto, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Faltou o objeto indireto, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Tenho verbo de ligação grudadinho na conjunção integrante, tenho o quê? Oração subordinada substantiva predicativa. Tem um nome que pede um complemento introduzido por preposição, que está lá na segunda oração exercendo função de complemento nominal da primeira, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E por último, eu tenho a apositiva, que eu sempre falo para vocês, não esqueçam dos 2 pontos, apareceu 2 pontos é a apositiva, só um pouquinho. A gente tem que ver se o elemento que está grudadinho aos 2 pontos também é uma conjunção integrante. Porque senão eu não vou ter a oração, eu vou ter somente o aposto. Então, para eu ter a oração subordinada, substantiva, apositiva, a conjunção integrante tem que estar grudada aos 2 pontos. Isso a gente tem feito muito em sala de aula, vocês não vão ter problema nenhum. Agora, a gente se depara com a oração subordinada adjetiva, que é facinha. A oração subordinada adjetiva, ela é sempre introduzida por pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Ele retoma um termo anterior. Bom, a oração subordinada adjetiva, ela só tem 2 classificações. Ou ela é explicativa ou ela é restritiva. A explicativa, ela explica algo sobre um termo anterior. Ela vem virgulada, ela vem entre vírgulas.
enquanto a restritiva, ela restringe uma ideia acerca de um elemento anterior. Então, ela não será virgulada, porque a ideia de restrição, ela limita esse período. Tudo é muito tranquilo em relação a essas duas orações. Vocês não vão ter maiores dificuldades. É importante que vocês entendam o contexto. E aí, por falar em contexto, a gente cai na interpretação textual. As questões de interpretação, elas são muito legais, vocês sabem. São textos dinâmicos, são textos leves, são textos simples. E aí, gente, é muito importante que a gente tenha esses dois elementos. Vocabulário, que vem da leitura, e conhecimento prévio, que vem da vida. Né? Tudo aquilo que vocês adquirem nas conversas, nos convívios. E aí, a gente para observando esses 5 elementos. Primeiro, eu pego o meu texto e faço a leitura e separo o fato e a opinião. O fato é o que está escrito, a opinião é minha. Essa não conta. Conto o que está escrito ali. Eu preciso encontrar pistas textuais, ou seja, os direcionamentos que esse texto me dá. Eu preciso extrair a ideia central dele. Quer dizer, todas as informações giram ao redor de alguma coisa. Isso é a ideia central, o foco principal. Eu preciso distinguir causa e consequência, o que gerou e o que resultou. Eu preciso levantar hipóteses de leitura para poder formar um senso crítico que é essencial para mim como ser humano. Gente, eu não posso esquecer que esse processo interpretativo, ele se dá através de 2 linguagens, a verbal e a não verbal, ou a linguagem mista, que junta os dois. Se vocês fizerem todo esse estudo, juntarem essas informações com o que vocês desenvolvem em sala de aula, a gente vai ter um simulado nota 10. Então, boa sorte para vocês, uma boa prova e a gente se vê.